Então, gostaria de apresentar a vocês a Letícia Sacco, que é HR Associate Director da Media Monks, e irá apresentar o programa Experiência Formação Profissional em Marketing Digital. A palavra está com você, Letícia. Obrigada, Francisco. Bom dia, pessoal. Pode passar o slide, por favor? Então, vou apresentar para vocês hoje a nossa experiência de sucesso e antes contar um pouquinho da história da Media Monks, que antes se chamava Rock, né, que é até o que vocês estão vendo aí no logo da empresa. A gente acabou de passar por uma transformação de nome aí. Mas a Rock é a maior agência da América Latina de marketing digital e a gente, como grupo de empresas, surge lá em 2013 e a Rock em si começa a operar em Sorocaba em 2018, que é também o ano que eu ingresso ao grupo. E é importante vocês entenderem a nossa origem, porque nós somos uma empresa nova em tempo, mas que já fez coisas enormes, assim, a gente tem bastante fluxo de pessoas e tudo mais, que é o que eu vou mostrar um pouquinho hoje. Próximo. Então, a nossa experiência de sucesso, ela tem a ver com o nosso modelo de negócio. Nós somos uma agência que tem como base o digital, então a gente resolve, nosso objetivo é resolver as nossas dores dos clientes no online. E para isso a gente precisa sempre estar baseado em dados, análises e ter pessoas que operam dentro das mídias aqui com a gente, que tenham esse senso mais, esse perfil mais analítico, que consigam tomar as decisões dos clientes para resolver os problemas dos clientes com base em dados. E aí, o que a gente entendeu que para ter esse público, essas pessoas tão qualificadas dentro da empresa, a gente deveria se tornar, e já nascemos com essa origem de training company. Então, somos uma empresa formadora de pessoas, e não só formadoras no técnico do marketing digital, com essa base em dados que eu comentei, mas também formadora de pessoas profissionais para o mercado de trabalho. Próximo. E aí a nossa experiência de sucesso tem a ver com essa formação, então a gente desenvolveu ao longo dos anos, né, desde 2013, uma estrutura muito consistente em formação de pessoas, baseado tanto na formação do técnico que a gente precisa executar aqui dentro, quanto do profissional das pessoas. Então, todas as pessoas hoje que compõem a alta liderança da empresa, inclusive os nossos CEO, nosso C-Level, né, e o CEO, que é o Fernando, começaram como pessoas estagiárias dentro do grupo. Eu, inclusive, também comecei como uma pessoa estagiária e aí fui formada profissionalmente e tecnicamente dentro da companhia. Então, a gente tem uma estrutura muito sólida de formação técnica e comportamental das pessoas. Próximo. E aí, como que a gente começa esse processo para atingir os resultados que a gente tem hoje, né? A primeira coisa que a gente teve que alterar foi o nosso processo seletivo. Então, o processo seletivo para todas as áreas da empresa são processos que não exigem técnico. A gente não faz perguntas ou cria etapas do processo que exigem as habilidades prévias técnicas, a gente forma as pessoas aqui dentro. Então, o nosso processo seletivo ele se tornou um processo voltado para comportamental. Então, a gente acredita que a parte comportamental é muito mais difícil de ensinar e é muito mais fácil encontrar profissionais que estão se formando ou vão se formar, que têm esse alinhamento com a gente, e o técnico a gente ensina aqui dentro. Então, todos os nossos processos seletivos vão abordar coisas como questões de diversidade, de dar e receber feedback, das pessoas terem autonomia e responsabilidade. É isso que a gente vai buscar nos candidatos e não experiências técnicas voltada para a área que a pessoa está prestando. E aí, além disso, né, depois do processo seletivo, a gente tem uma estrutura de onboarding, de recepção de pessoas que é bem estendida, né? Geralmente no mercado a gente encontra onboardings que tem dias ou semanas, o nosso tem um mês inteiro, comigo e com o CEO atual da Media Monks, para que a gente alinhe expectativas com todas as pessoas sobre o que é esperado delas como profissionais, o que elas precisam o que elas precisam para trabalhar aqui com a gente, e aí a gente alinha expectativa desde o começo da jornada das pessoas aqui dentro. Próximo. E aí a gente também tem práticas que são obrigatórias para todas as pessoas do time. Então, hoje a gente, no Brasil, a gente tem mais de 1.500 pessoas que fazem parte da Media Monks. Em Sorocaba, mais de 300. E todas essas pessoas têm as mesmas rotinas de liderança e de práticas de time para que essa transformação aconteça e a gente consiga aplicar a nossa cultura. Essas práticas são de reuniões, de one-on-one para desenvolvimento das pessoas, né? Então, a liderança tem a obrigação de fazer com as pessoas que ela lidera. E reuniões diárias ou semanais com os times para discutir resultado de cliente, se a gente está atingindo aquilo que a gente prometeu, se os nossos indicadores estão bons, para que a gente consiga também trocar aprendizado ao longo do dia a dia. Próximo.
E aí um outro pilar super importante para fazer com que essa estrutura funcione são os nossos mapeamentos de desenvolvimento. Então, semestralmente, todas as pessoas da empresa, independente do tempo que está na empresa ou do nível hierárquico, passam por esse mapeamento. Esse mapeamento é feito uma autoavaliação e uma avaliação da liderança, para depois uma calibragem. E ele não tem uma perspectiva de avaliação. A ideia não é que a gente use esse mapeamento para, por exemplo, promover pessoas ou demitir pessoas. O objetivo do mapeamento é literalmente posicionar as pessoas dentro da nossa trilha de desenvolvimento para que elas entendam o que elas estão executando bem, aquilo que elas precisam melhorar, para daí criar um plano de desenvolvimento para que no próximo semestre ela avance com aquilo que ela precisa se desenvolver. Então, a gente consegue hoje ter uma estrutura que permite que as pessoas constantemente entendam o que é que precisa ser feito para que elas se desenvolvam, atinjam novos desafios, entreguem melhores resultados. E isso é 360, né, para todas as pessoas da organização. Próximo. E aí, um outro pilar também super importante para isso funcionar é a nossa cultura e o nosso ambiente, né? Então, antes da pandemia, a gente tinha um ambiente 100% físico, hoje a gente ainda tem um escritório, mas a gente também tem um ambiente virtual totalmente voltado para essa cultura de aprendizado e de formação de pessoas. Então, a gente tem, por exemplo, na imagem vocês conseguem ver um ambiente virtual que é uma réplica do nosso ambiente presencial, para que as pessoas tenham aquela troca de corredor, né, que acontece bastante no presencial, também no virtual, para que as pessoas continuem oferecendo ajuda umas para as outras e se formando dentro da empresa. E próximo. Os nossos valores também refletem essa cultura e essa questão de formação de pessoas. Então, semanalmente a gente tem uma reunião geral na empresa, né, em que a empresa inteira para ouvir as principais pautas e as principais coisas que estão acontecendo. E esse momento começa com os valores sendo expostos para todo mundo e as pessoas dividindo com as outras quais foram os momentos ao longo da semana que elas viveram que refletem os nossos valores. Que é para a gente ir consolidando em todas as pessoas, mais novas ou mais velhas, o que é importante para elas, o que é o nosso ambiente, que é um ambiente de colaboração, de ensino e não de competição ou outras coisas do tipo. Próximo. E aí, trazendo agora alguns indicadores, né, desse modelo, o que já refletiu para a gente. A gente tem um crescimento exponencial da ROC desde o ano em que ela começou a operar, então a gente cresce pelo menos 100% em relação a pessoas. O nosso faturamento acompanha também, a gente tem um crescimento que é reflexo dessas boas práticas. Próximo. E aí, esse é um gráfico que mostra o crescimento no número mesmo de pessoas dentro da organização, e hoje a gente tem um indicador super legal que a média histórica da empresa é que 40% das pessoas que começam com a gente como estagiárias, que é a maioria das pessoas, elas conseguem ser efetivadas e crescer e assumir cargos de liderança e de especialização aqui dentro da empresa. Uma coisa importante de comentar que eu não falei no começo é que a gente não faz seleção em relação ao tempo de faculdade. Então, as pessoas podem estar desde o primeiro ano da faculdade até o último ano para ingressar aqui, porque a gente consegue trazer a formação completa. Próximo. E aí, o nosso índice de saída de pessoas, o nosso turnover também é muito baixo, as pessoas gostam de estar aqui, né? A gente forma as pessoas e permite que elas tenham um espaço de desenvolvimento, de erro e aprendizagem, e isso não gera uma pressão nas pessoas, pelo contrário, elas gostam de trabalhar com a gente, isso está refletido no nosso índice de turnover. Então, a nossa meta e o que a gente já conquistou todos os anos é que anualmente a gente tenha um turnover médio de 2,5% ou menor, e esse é o nosso histórico mesmo. A gente teve no máximo 2,55%, que foi em 2021. E a gente faz sempre análise com as pessoas que estão saindo da empresa para entender por que elas estão saindo, o que a gente pode fazer melhor. Então, a gente cuida de toda a jornada delas de formação aqui dentro. Próximo. E aí, esse também é um outro indicador super importante para a gente, que é o índice de satisfação das pessoas que estão presentes, né, que estão na empresa hoje. A gente tem um NPS geral de 75, é uma zona de excelência para a gente. Então, semestralmente, a gente pergunta para as pessoas vários aspectos do desenvolvimento dela e da permanência dela na empresa, e aí a gente gera esse índice, e desde a criação da ROC, desde o início da empresa, a gente tem um índice sempre muito alto. Próximo.
Aí alguns indicadores também que são coletados semanalmente, mas uma pesquisa que roda semestralmente para entender com as pessoas mais no detalhe como é que está a experiência delas, né? E aí a gente tem alguns indicadores aí super positivos em relação ao quanto elas crescem pessoalmente aqui dentro, o quanto elas se desenvolvem como profissionais e o quanto elas estão sendo reconhecidas e recebendo feedbacks. E aqui engloba tanto feedbacks internos da gente como time de RH ou da liderança e principalmente de clientes, né? O que está acontecendo ali na relação com os clientes e a gente tem bastante números muito positivos. Próximo. E aí, trazendo essa experiência de sucesso associada aos nossos pilares, a gente hoje, com esse projeto, com esse modelo de negócio, a gente consegue se associar ao pilar de pessoas, ao pilar de sociedade, economia digital e negócio digital. Próximo. Trazendo, então, os eixos com os quais a gente se conecta nessa prática, o eixo de transformação digital é o dos novos modelos de negócio e dos eixos habilitadores é a educação e capacitação de profissionais. Próximo. E aí, em relação às tecnologias habilitadoras, todas essas tecnologias elas estão presentes no nosso dia a dia, a depender da área de atuação e do cliente que a gente atende. Mas eu trouxe o foco aqui tanto na internet como um todo, como no business intelligence, porque aí é a base de todas as pessoas colaboradoras, independente do relacionamento que ela vai ter com o cliente. Porque a gente é uma empresa digital, a gente atua 100% com o marketing digital, então é importante que a base da formação de todas as pessoas da empresa seja nessas duas tecnologias, principalmente. Próximo. E aí, trazendo o alinhamento com a parte ESG dessa prática, né? A gente tem tanto no pilar de academia e governo uma parceria muito forte com as universidades locais, sejam elas públicas ou privadas, para que a gente contrate essas pessoas que estão ali fazendo faculdade, e aí, como eu disse, independente do momento e do curso que ela está cursando. E a gente tem uma parceria bem de mão dupla mesmo. Então, tanto a gente estar presente nas universidades recrutando pessoas, quanto a gente estar dentro das universidades transmitindo o nosso conhecimento. Então, a gente tem programas que a gente leva os conhecimentos e as coisas que a gente é especialista aqui dentro, como mídia, social media, conteúdo, para dentro das universidades quando cabe, né, e quando as universidades têm esse interesse. No pilar de sociedade, a nossa grande transformação com essa prática é que a gente elimina a barreira na hora de contratar pessoas. Então, por a gente não exigir um curso, uma universidade, nenhum conhecimento prévio no assunto que a pessoa vai trabalhar aqui dentro, a gente consegue contratar pessoas extremamente diversas, com bagagens muito diferentes, em situação de vulnerabilidade social, enfim, a gente consegue ampliar muito o nosso rol de contratação e, de fato, colocar as pessoas no centro, porque a gente não coloca barreiras que socialmente elas já enfrentam, né? E elas conseguem se manter aqui, se formar e, enfim, evoluir socialmente também. E aí, no pilar de governança, o nosso modelo de negócio, ele não é benéfico só para dentro da ROC, né? A gente não forma essas pessoas só para que elas atuem com qualidade e excelência dentro da empresa. A gente consegue formar profissionais para que eles atuem no mercado de trabalho. Então, é super natural que as pessoas cumpram um ciclo aqui dentro com a gente e vão trabalhar, seja na mesma área de atuação aqui dentro ou nas áreas que elas se formaram na universidade, por exemplo, né? A gente é super aberto para essa troca e tal, então a gente atua também em benefício das empresas como um todo, pensando que vão poder contratar profissionais muito qualificados pela nossa formação. E é isso, muito obrigada pelo espaço. Foi um prazer estar aqui contando para vocês um pouquinho da nossa formação de pessoas.